quartas-feiras que vão vir pela frente aí. Enquanto estamos de joelhos, nossa família está de pé. Ah, pastor, tá fácil não. Qual coisa tá fácil para nós? Ou para o ser humano? Mas a questão é que a gente segue na fé. Amém, gente? Queridos, eu tenho uma palavra para dividir com você. Nós vamos orar mais ainda. E nós vamos cumprir o propósito que Deus colocou no coração, que é exatamente o que diz essa canção. Enquanto estamos de joelhos, nossa família, nossa vida, nosso dia, tudo está de pé. Às vezes não está de pé como a gente espera ou precisa, mas uma coisa é certa: enquanto nós nos dobramos diante de Deus, as coisas vão gerando consistência e vão gerando estrutura. Não sei quantos hoje viu a mensagem de hoje do Amanhecendo com Cristo, e a de amanhã, irmãos, está muito linda. Deus colocou algo no nosso coração muito, muito forte, e eu dividi com você da mensagem de amanhã. Nós já gravamos a mensagem, a oração vai ser feita, e então 6 da manhã vai estar no canal. E depois a gente lança no grupo e também no privado de alguns irmãos. Desde o dia que Deus colocou no coração para eu fazer isso, inspirações têm vindo. E então nós chegamos a esse texto aqui, texto conhecido, mas eu nunca tinha parado para perceber alguns detalhes nele. Eu quero dividir esses detalhes com você e com as pessoas que estão nos assistindo. Por quê, pastor? Porque é aí que Satanás tem conseguido oportunidades para travar a nossa vida ou atrapalhar. E eu quero convidar você hoje para a gente destravar o que está travado e tirar todo o impedimento ou material que possa servir para ele, para que ele possa atrapalhar o que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? A partir de hoje nós vamos travar uma batalha para destravar tudo que está travado. Se tem bênção para a sua casa que é para chegar e está travado, mas tem isso, pastor? Tem, irmão. Por mais de Deus que a gente seja, por mais de Deus que a gente se consagre, por mais de Deus que nós somos, Satanás ele vem e tenta travar coisa nas nossas vidas. Para quê? Para desanimar, porque ele sabe que eu canso, ele sabe que você cansa. Essa é a diferença. Pare e pensa comigo rapidinho. Quando ele se achega a Cristo, lá no pináculo, ele viu que Jesus estava como? Limitado, debilitado, estava na sua natureza humana frágil, fraco, que a Bíblia diz que ele estava com fome, com sede, desgastado por 40 dias, mas forte no espírito, mas desgastado na carne. E então ele vem com uma proposta e diz assim: transforma essa pedra em pão. A gente conhece muito bem a história, mas eu quero despertar em você algo que eu acredito que você nunca ouviu. O que, pastor? Quando Satanás provoca ou tenta provocar Cristo na natureza carnal, fome, ele estava tentando fazer o homem ali agir como Deus, transformar, quebrar o princípio da provocação, para ele quebrar o princípio que Deus deu para ele, porque Deus enviou Jesus como homem, para viver a nossa vida, nossas batalhas, nossas fraquezas, para nos deixar tudo como exemplo, para nos ensinar assim: como homem, em mim, em meu Pai, porque ele diz isso em João 14, 21, depois a gente vai ler: aquele que crê em mim, aquele que ouvir a voz do meu Pai, aqui tal, esse eu e meu Pai viremos nele, faremos morada, manifestaremos a ele. Então, aquele que me ama guarda os meus mandamentos, João 14, 21, pá. Então Satanás vem provocar a carne do homem, para tentar o homem quebrar o princípio que Deus colocou no coração dele, que não era ser como Deus, mas agir pela
Fé. E Satanás tenta fazer isso com muitos de nós, irmãos. Tenta fazer com que a gente quebre princípios na vida. Sendo que, qual é o meu maior princípio? Qual é o princípio que Deus me deu após o momento de ter conhecido a Ele, ter sido tocado pela palavra dEle, ou estar sendo tocado por Ele? Permanecer sobre aquilo que a palavra ensina, sem desviar para a direita, nem para a esquerda, sem acrescentar ou sem tirar, mas dentro da minha limitação, ficar naquilo que Deus diz, ou está escrito, que é o limite de Deus, que é a palavra dele, porque é onde ele pode operar. Ele mesmo diz claramente: eu velo ou cuido, atento sobre a minha palavra para poder cumprir. Então o que Satanás tenta com Jesus? Que ele saia da palavra, da promessa, da direção, daquilo que Deus falou para ele. Você vai nascer, você vai crescer, você vai cumprir um plano, mas Jesus sabia de tudo, claro. Ele só não sabe o dia que ele vai voltar, mas o resto ele sabia tudo. Ele veio prontamente com um plano para cumprir uma missão. Ele veio para cumprir um propósito. Ele sabia quem ele era, tanto que em alguns momentos ele diz, até em Caná da Galileia ele fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora, eu sei o que eu estou fazendo. Ainda não. A mulher, a Cirofenícia chega pedindo ajuda por causa da sua filha endemoniada. Ele fala assim: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para aqueles que vão lançar os cachorrinhos. Ele sabia que ainda não era o momento dele, ele estava cumprindo um propósito, agindo sob princípios. Satanás vem e fala assim: quebra o princípio e age naquilo que você sabe que você é capaz. Você é filho de Deus, cara. Você é divino, você é especial, você não é assim, você não precisa passar por isso não. Transforma essa pedra em pão, mostra como é que faz. E ele olhou e falou assim: vou te mostrar uma coisa, Satanás. Eu não vim para te vencer como divino, como celestial. Eu não vim para te vencer como Deus, eu vim para te vencer como homem. Irmãos, pare e pensa nisso hoje comigo. Deus, olha, eu te falar, eu não sei te explicar isso. Nós não precisamos ser especiais. Ninguém vai ser divino e nem celestial. É como homem, como mulher, como ser humano de Deus que nós vencemos Satanás. E é por isso que você não pode, em momento algum da sua vida, pensar que você precisa ser especial, ser alguma coisa especial. Porque é isso que Satanás está trilhando no caminho de muitos. Deus, na pessoa de Jesus, divino e celestial, se fez homem. Quantos homens estão querendo se fazer como Deus por aí? Especiais, diferenciados. E é nisso que o diabo está vencendo muita gente. Como que se eu, sendo de Deus, eu não pudesse passar por um deserto. Sou homem. Como que se eu, de Deus, não posso enfrentar uma dificuldade dentro da minha vida, da existência do meu dia. Somos seres humanos. E é como seres humanos, falhos, fracos, limitados, escorregadios, dando escorregões, que nós vamos dizer para Ele: é assim que Deus me chamou, para ser cheio do Espírito dEle e para vencer você em nome dEle. É sentindo vontade de parar que eu vou te vencer. É sentindo fraqueza que eu vou te vencer. É sentindo às vezes uma oscilação e instabilidade que eu vou te vencer. Porque sentir eu sinto, mas não cedo mais, porque o que me controla é a presença do Espírito Santo. Você está entendendo a mensagem, querido? Olha o que aqui Cristo nos ensinou, simplesmente com esse momento. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como eu estou com fome, como homem eu estou rasgado na sede, como homem eu estou que não estou aguentando, estou rachado por dentro, como homem não estou aguentando nem falar de tanta necessidade que eu estou passando, mas não são dessas necessidades, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, em nome de Jesus. Você está entendendo, querido? E é nisso que a gente tem que se apegar.
Nós não somos especiais, nunca fomos e nunca seremos, mas é quem somos em nome de Jesus, com a presença do Espírito Santo, que a gente vai conseguir romper em nome dele, querido. E é de cabeça erguida. Então quando chegar diante de você qualquer circunstância para te jogar para baixo, para te espizinhar, para dizer que você não pode, você olhar para as coisas, não tiver saída, você não sabe o que fazer, lembre-se, nem só de pão, não só dessas coisas que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é nela que você tem que se animar, se levantar, alimentar, se fortalecer, se firmar e romper. E eu quero dividir esse texto, não esse texto, mas um contexto com você, que começou lá em Gênesis, capítulo 18, por favor. Olha que coisa linda, que eu acredito que Deus vai te surpreender nessa noite. Porque aí tem algo escondidinho ainda nessa frase de Jesus, que nós, nessa noite, vamos diluir um pouquinho para nós aqui, e para quem está em casa também, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 18, a gente vai lendo devagarzinho, porque nós vamos ler um pouquinho do texto aí, mas vai dar tempo, porque são 7h34 em ponto, nós temos aí 20 minutos aí para a mensagem. Diz assim o verso 1, pessoal. Eu vou ler aqui na minha tradução, tem nos monitores, você tem a sua também. Se algumas palavras saírem do conforme, não do contexto nem do texto, mas saírem, né, da tradução diferente, o contexto é o mesmo. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se. Olha para mim um minutinho, não fecha não, nós vamos continuar lendo. Eu quero fazer essa mensagem de hoje tipo um teatrinho para você entender. Eu estou aqui, à porta da minha tenda, ou da minha casa, eu estou na porta. Tinha tantos lugares para eu estar, irmãos, mas o Abraão ele foi aprendendo com muitos erros. Se você olhar aí para trás, você vai ver do capítulo 12, 14, 15, 16, 17, você vai ver o Abraão ouvindo a Deus várias vezes, atendendo algumas, ouvindo e dando ouvido vezes, mas ouvindo e não dando ouvido a outras vezes. É onde ele vai para casa e Deus fala que ele vai ter o filho e ele sucumbe lá à insinuação de Sarai e fica com Agar, gera Ismael. Deus fica 14 anos mais ou menos sem falar, depois, enfim, passou-se muito tempo, mas Deus volta com um propósito. Isso demonstra para nós a primeira lição dessa noite. Deus, Ele sempre vai se importar comigo e com você, porque Ele conhece o quão falho, o quão fraco, limitado nós somos. Deus não desiste de nós. Se você não desistir, Ele jamais vai desistir de você. E se eu desistir, Ele também jamais vai desistir de você. Então, naquele momento, Abraão está ali na sua tenda, parado. E então quando ele olha, ele vê 3 varões. Tem pessoas que chamam isso de teofania, que é a forma de Deus se manifestar conosco em corpo, sem que a sua glória manifestasse tanto poder, a gente não pudesse suportar. É uma forma dele se relacionar. E então naquele momento ele olha e vê 3 homens ou varões, e a nossa mensagem de hoje está exatamente na atitude dele. A Bíblia diz que ele sai ao encontro, sinal que eles pararam, mas não pararam em cima, próximo, pararam de certa distância. Outra lição para nós: tudo que eu preciso de Deus, sou eu que tenho que ir buscar, não é Deus que vai trazer de mão beijada na minha mão. Deus traz a solução, Deus traz a resposta, mas a atitude para aquilo acontecer, a efetivação, vamos dizer, a movimentação para que aquilo aconteça, tem que haver a minha participação. Amém, gente? Segunda coisa.
E então naquele momento ele olha para eles, vai ao encontro deles, e a sua Bíblia, a minha Bíblia, a Bíblia de qualquer pessoa está escrito, ele se prostra, ele se encurva, ele se lança em terra. Então isso quer dizer o quê? Que ele se ajoelha. E ele diz: meu Senhor, eis aqui o teu servo. Outra lição para nós, irmãos. Quando nós não entendemos o senhorio de Deus e o igualamos conosco, ou nos igualamos a Ele, nós não vamos nunca conseguir nada dele. Nunca. Sabe por quê? Vou até tirar o óculos aqui. Porque nós não podemos esquecer que Deus, na pessoa de Jesus, Ele não é só o primogênito de Deus. Nós sempre falamos, Deus amou o mundo e mandou seu Filho, mas Ele é o primogênito, mas Ele nunca deixou de ser unigênito, único. Ele é único. E eu tenho que entender e reconhecer a unicidade de Deus, o único. E por que primeiro? Porque depois dele, ele fez para que viesse muitos como ele. Aquele que crê em mim fará tudo o que eu fiz, as mesmas obras. Então eu posso não me igualar nunca, mas nele fazer conforme ele fez. Então assim como ele resistiu o diabo, eu também posso. Assim como ele alcançou servidão dos anjos na terra, eu também consigo. Assim como ele viu milagres acontecer, eu também posso ver. Assim como questões de família, salvações na casa de Zaqueu aconteceu, na minha, na sua e na vida de todo aquele que nele crê, como Zaqueu creu, também pode acontecer. Cegos como o Bartimeu e tantos outros podem mudar a visão. No caminho de Damasco, o encontro de Saulo, que era o mesmo Paulo, que eram traduções diferentes do mesmo nome, em determinadas, vamos dizer assim, linguagem, como romana e judia. Então ali, naquele momento, o Saulo passou a ver o que não via, e tirou os olhos do que ele enxergava. Porque o Paulo fica cego, depois volta a ver. Ele ficou cego para a vida que levava, e abriu os olhos para aquilo que ele não conhecia. Nós podemos, irmãos. Deus está disponível para nós, e nós que precisamos entender quem Ele é e o que Ele pode fazer. E então a gente vai entender que o nosso lugar de aonde? Aos seus pés. Mas nós vivemos um tempo perigoso de igualdades, em que Deus e eu e Deus, parece que nós somos tão parecidos e iguais, ou nos tornamos um só, de tal forma que eu não preciso mais servi-lo, eu não preciso mais me encurvar, o temor não precisa mais, a gente é tão amigo, tão íntimo, que é como se eu fizesse assim com Deus. Vem cá, Mário, no início, quando o Mário começou aqui na igreja, eu não tinha intimidade com ele, ô meu irmão, como é que você está, tudo bem? Hoje eu falei, aí, como é que você está, velho? Não é assim? Parece que é assim, o temor é só no início. Obrigado, meu amigo. Parece que é só no início. Depois de um tempo, parece que a gente com Deus e Deus com a gente é assim. Sabe como é que é? Fala aí, velho, como é que você tá? Beleza? Joia? Aê, vai lá, vou não, parceiro. Outro dia, mas ó, qualquer coisa a gente se fala, hein, velho. Parece que a gente não precisa mais, quem precisa da gente é Ele. Servidão não existe mais, temor não existe mais. Cumplicidade, fidelidade, lealdade, entrega não existe mais. Necessidade e dependência não existe mais. Um dia como hoje, irmão, era para a igreja em todo o mundo estar lotado, o Brasil, onde tivesse feriado, coisa que você fez. E por que teu irmão do lado não fez? Porque não é importante mais. Muitos aqui eu não vejo durante a semana por causa de trabalho e tudo, mas hoje eu estou vendo. Por quê? Porque para você é importante. Glória a Deus por isso. Você está entendendo o que é viver uma vida prostrado diante de Deus. Na primeira oportunidade você se lança, não por necessidade, mas simplesmente por entender que Ele é Senhor. É isso que está faltando, irmão. As pessoas entenderem e olharem para Deus como Deus é. E o Abraão, ele já estava ali olhando, ele estava na porta da tenda. Sabe o que essa porta hoje representa para nós? Que quem vive na porta recebe a presença de Deus, reconhece quem Deus é, e Deus vem para trazer resposta.
mas você tem que estar na porta. É na porta que a gente recebe a presença do Senhor. É na porta que a gente é visitado por Deus. É na porta que Deus traz a resposta do desejo do nosso coração para nos responder. É na porta. É na porta, irmão. E tudo que o diabo tem tentado fazer é tirar a gente da porta, tirar a gente da presença de Deus, fazer a gente estar além da porta ou aquém da porta, mas não ficar próximo e nem ficar na porta, porque é na porta que as coisas acontecem. É na porta que Deus se manifesta, porque a porta é Cristo. Eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim achará pastagem. Ele é a porta. Então ali Abraão se encurva e ele diz: meu Senhor, não se aparta, deixa eu te servir, deixa eu te entregar algo. Deus não pediu nada para ele, irmão. Lê um pouquinho mais para baixo agora comigo, verso 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Verso 4: traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. Oh, glória a Deus! Sabe o que é isso aqui, irmãos? Hoje eu fiquei à tarde pensando nisso. É Abraão dizendo assim: Senhor, eu não sei o que eu faço para poder te agradar, mas uma coisa é certa, eu não tenho como passar a minha vida sem dar o que eu tenho para o Senhor. O Senhor está aqui, então eu quero dar ao Senhor o que eu tenho. Eu sei que o Senhor veio até mim, e o Senhor nunca vem de mão vazia, o Senhor nunca vem à toa, o Senhor nunca se manifesta por se manifestar. Deus nunca faz nada por fazer. A Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas, debaixo do céu e acima do céu. Amém, queridos? Então naquele tempo era físico, e hoje eu pergunto: o Senhor já veio ou não já veio? Nós já tivemos essa experiência com o Senhor ou não tivemos? Eu nunca vi o Senhor, mas nós não precisamos, porque hoje a gente vive pela fé, pela graça, a gente sabe da cruz, as obras da cruz. Então o Senhor que nós precisamos, Ele já veio, já enviou Cristo, e através de Cristo, através da sua palavra, é que nós devemos estar prostrados todos os dias, dando o nosso melhor todos os dias, porque a gente sabe que o que Ele fez, não fez à toa e tem um propósito. Então pode ter certeza, meu irmão, tudo que nós precisamos já está preparado em nome de Jesus. Mas por que, pastor, que eu enfrento tanta batalha, eu não consigo resposta? Consegue. É porque tem coisas que não dependem só de nós, mas tem coisas que dependem de nós também. Tem coisas que nós temos que batalhar mesmo, e tem coisas que nós não vamos precisar fazer muita coisa, outras não vamos precisar fazer nada, mas tem coisas que nós vamos precisar perseverar até. Isso é bíblico, pastor? Lembra da mensagem da semana passada? Está lá no canal, está gravado. Tem coisas que Deus faz no imediato, tem coisas que é meio prazo, e tem coisas que é a longo prazo. Lembra do imediato? O imediato foi aquele moço chegar perto de Cristo e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me fazer ver. Ele falou: eu quero. E agora? Pum. O Jairo chega e pede: Senhor, vamos na minha casa. Ele falou: bora, daqui até lá, vamos lá. No meio do caminho ele dá uma paradinha, fala: só um minutinho que tem que fazer um milagre aqui rapidinho, mas eu já vou com você, porque o meu destino é sua casa, mas eu no caminho eu não posso deixar ninguém sofrendo, né? Então é médio prazo, calma aí que eu já chego. E depois, 4 dias Lázaro morto. Passou já passou. A longo prazo. Mas sabe por que a gente tem que confiar? Porque o prazo é de Deus, não é nosso. A minha e a sua parte é confiar que Ele vai, porque Ele não mente e Ele cumpre o que promete. Pastor, está demorando. Está demorando não, está no prazo de Deus. Se eu estou buscando fazer a minha parte, está no prazo de Deus. O caso de Abraão demorou 14 anos, porque Abraão impediu. Abraão atrapalhou. É uma outra lição para nós nessa noite. Eu posso retardar a minha bênção.
E é o que Deus não quer, mas o diabo torce. Por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. Porque se depender de mim, depender de você, depender de Deus, bênção nenhuma mais será retardada em nome de Jesus. Mas não vai depender de Deus só, vai depender da gente também, amém? Deus, Ele tem o prazo dele, se é longo, imediato, ou longo prazo, ou médio prazo, não importa, uma coisa eu creio, que se Ele falou que vai fazer, eu vou fazer, é por isso que eu deito e durmo confiando, porque o que Ele falou, Ele é fiel para cumprir, e é nisso que eu descanso o meu coração. Mas meus olhos estão vendo, aí você lembra daquele menino no meio prazo, ele cura a mulher do fluxo de sangue e começa a caminhar. Antes de ele caminhar, o servo do centurião lá do Jairo vem e fala assim: ó, não incomoda mestre, mas não, já deu. Ele falou assim: crê somente, eu falei que eu ia até o final, então eu vou até o final, ninguém me para no meio. Quem é que é capaz de parar Deus no meio, irmão? Se Ele falou que ia até o final, Ele vai até o final. Qual é a situação que vai impedir Deus e vai atrapalhar Deus de agir? Nada e nem ninguém. Mas tinha uma pessoa no meio desse caminho que poderia, Jairo, virar para Deus e falar assim: Senhor, obrigado, eu sei que só é Deus, só é Jesus, só é o Senhor, mas já era, não precisa mais. Mas eu não quero, Senhor, obrigado, não adianta, não quero mais. Ele ia falar assim: lembra que é você que está querendo, então seja feito conforme a tua. Estou indo embora. Algo que poderia acontecer, não aconteceu. Mas nesse caso, Jairo tinha duas pessoas para dar ouvido: ou aqueles e aquelas pessoas que estavam ao seu redor, ou a palavra de Deus que estava diante dele. E ele fez como Abraão: a quem ele se encurvou, a quem ele enxergou, a quem ele se entregou, a quem ele serviu, a Cristo. Ele falou: amém, Senhor, eu creio. Meu irmão, a gente tem essa opção todo dia, desde a hora que acordamos até a hora que a gente vai dormir. Ou a gente dá ouvido ao que a gente vê e está ao nosso redor, zunindo em nosso ouvido, ou a gente permanece como Abraão e como Jairo, olhando para o Senhor como Ele é, e nos colocando no lugar que a gente tem que estar, dizendo: eu creio e eu creio. Amém? E então voltamos para Abraão. Abraão então começa a dialogar, e aí começa uma atitude. Olha o restante, por favor. Lembra que eu falei que tem algo em nós para depois vir de Deus? Até aqui você viu os três homens trazer alguma promessa para Abraão? Não. E então Abraão começa a trazer algo, servi-los. Verso 6: e Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão as vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore. Fizeram o que, pessoal? E comeram. Oh, glória a Deus. Nós não vimos promessa nenhuma até aqui. Nós não vimos o porquê de Abraão fazer todo esse banquete para comemorar nada, se até aqui ele não tinha recebido nada, e estava já com 90 anos, e ele tinha um desejo de algo na vida dele que ainda não tinha sido resolvido e realizado. É isso que nós devemos viver, irmãos. Isso é viver pela fé. Isso é um ensinamento de fé. Como assim, pastor? Faltava algo na sua casa, sim ou não? Faltava algo na sua família, sim ou não? Mas uma coisa não faltava: a presença do Senhor. Falta tudo, irmão, mas o que não pode faltar é a presença de Deus. Faltava tudo, a falta que ele tinha, o sonho ainda não realizado, os tempos passados, a escorregada que ele deu, a promessa não cumprida por causa da sua atitude, não importava. O que importava era que em todo o tempo, de alguma maneira, ele não abriu mão da presença de Deus, e muito menos se revoltou contra Deus, ou descreu de que Deus um dia iria o abençoar. Pelo contrário, ele pecou em exagero, porque ele acreditou até que aquela atitude de Sara podia ser até uma resposta de Deus.
porque ele sai da presença de Deus com a promessa: da sua descendência virá. Ele se confunde, se empolga. Sara fala: faz a descendência. Mas ele só esqueceu de um detalhe, que Deus falou que era dele e de Sara. Então nós temos que ter cuidado com a empolgação, irmãos, porque a empolgação leva à confusão. Se a gente se empolgar demais, a gente pode confundir o que Deus não disse com o que Deus disse, e então a gente confunde tudo assim, embola tudo, e a gente acaba se confundindo e pode se sabotar. Abraão teve um filho, foi grande também, saiu dele, Deus fala para ele isso mais tarde, mas não era o propósito. Ele resolveu momentaneamente, solucionou o problema e trouxe um prazer e uma solução, uma realização momentânea, mas depois isso gerou problema. Agar e Sara começaram a brigar, aquilo que era alegria dentro de casa começou a virar um inferno. Depois que nasce Isaac, os dois meninos começam a brigar, e as duas mulheres também, porque cada um vai puxar para o seu mesmo. Deu ruim. Então aquilo que parecia ser solução, aquilo que parecia ser bom, aquilo que parecia ser até de Deus, aquilo que parecia ser legal, prazeroso, realizador, foi algo triste. Porque Abraão teve que despedir o seu filho Ismael e a sua serva Agar. Independente de Deus ter dado para ele a ordem para que ele cumprisse, isso se chama renúncia. Tem coisas que eu tenho que renunciar, porque aquilo que estava na vida dele, Agar e Ismael, não era um plano de Deus. Deus nunca planejou aquilo para ele. Tem coisas que, irmão, eu vou falar com todo temor a Deus, não me entenda errado, pelo amor do Pai Sagrado, Espírito Santo. Mas tem coisas, irmãos, que quando identificamos que não é de Deus, ou Deus não planejou, a gente tem que renunciar, por mais que nos doa. Por mais que nos doa. E aquilo estava gerando problema. Tem coisa que quando identificado, mas eu tenho que estar disponível para enxergar. Às vezes tem amizade, irmãos, que a gente tem que deixar, senão vai matar a sua fé. Às vezes tem lugares que a gente frequenta, por rotina, por amizades, por trabalho, sei lá, por tanta coisa na vida, por costume, que se eu não vigiar e renunciar, isso não faz parte do meu trajeto que Deus preparou para mim. Tem coisas que até família, situações que a gente precisa vencer, nós mesmos. O Abraão, ele estava empolgado naquela época, ele fez Deus se calar com ele 14 anos. A gente tem que vencer aquilo que Deus não planejou para nós, porque isso atrapalha Deus agir, não impede, mas atrapalha. Às vezes é um conceito antigo, é um ensinamento antigo que está na mente da gente. Às vezes é uma tradição até de família, um jeito, sei lá. Estou falando aqui um monte de coisa, talvez não é nada disso, mas talvez está servindo para alguém na internet. Que às vezes a gente tem que entender assim, isso não foi Deus que planejou, isso não é plano, é até legal, mas não está fazendo bem e não vai me fazer bem, porque isso vai tirar a vida de Deus da minha vida, isso vai impedir Deus de se falar comigo. E quase aconteceu isso aí, quase. Mas o problema de Deus, ou melhor, a questão, o propósito de Deus era com Abraão, e não era com Sara, porque se fosse com Sara, tinha dado ruim. Então, qual é a lição dessa parte aí para nós? Tirando aspas agora de tudo que a gente falou, é que naquele momento não tinha motivo para Abraão oferecer banquete, mas nós não precisamos de motivos, de motivação para servir a Deus. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus. A gente vem para a igreja porque a gente quer servir a Deus. A gente faz uma oração porque aqui a gente quer se relacionar com Deus. A gente lê uma Bíblia, compra uma Bíblia, carrega uma Bíblia, baixa uma Bíblia, porque hoje também tem essa parte, porque a gente quer falar e ouvir de Deus e com Deus.
não porque a gente precisa de alguma coisa. Eu vou fazer isso tudo porque eu quero agradecer o que Deus me deu. Vou fazer um culto de ação de graça. Eu vou até hoje hoje ninguém faz mais culto de ação de graça, né, irmão? Tinha você fazer um aniversário, a primeira coisa que você fazia era vou convidar o pastor para fazer uma oração. Eu sou dessa época. Eu até olho assim e falo, meu Deus do céu, o povo não aniversaria mais não. Ninguém comemora mais, porque é medo, né, de falar da idade. Sei lá, né? Às vezes a gente também chega uma hora que a gente não quer mais saber do aniversário também, não. Nasceu uma criança, a gente quer agradecer a Deus. Não tem mais. Não é eu não, eu falo assim com os outros pastores, dificilmente. Não tem mais culto de ação de graça, irmão. Por um nascimento, uma gestação, por nada. Não estou dizendo festa, não. Comemoração, festa, não. É um culto de ação de graça. Mal a gente apresenta aqui, ó. E olha lá. É porque quando a criança passa mal, a gente tem um problema, ou falta alguma coisa, aí a gente tem motivação para buscar Deus. Está errado, irmão. A gente tem que servir e oferecer a Deus o nosso melhor como Abraão, por prazer, não por interesse. Amém? Por prazer. Prazer, não por interesse. E aí, ele oferece tudo, e aquele homem vira e fala assim, cadê Sara? Alguém falou para aquele homem que o nome da esposa de Abraão era Sara? Ele falou, cadê Sara? Olha aí no versículo, se não me engano, 7 ou 8, 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. Ele estava assim, ó. Primeiro ele estava aqui na porta, a Sara dentro da tenda. Até aí tudo bem. Eles chegam ali, no carvalhal, onde estão as árvores. Ele sai correndo e se prostra. Aí ele fala, espera aí, fica aí. Ele vai lá e prepara, corre para lá, corre para cá e traz tudo preparado. A Bíblia diz que eles estão debaixo da árvore, no carvalhal. Ele serve eles ali, lá no carvalhal. Ele fala assim, cadê Sara? Aí Sara está lá dentro da tenda. Sara não estava perto. Mas Sara ouve, porque na tenda era só pano, né? Não tinha parede, tenda era pano, então ele ouve. Aí a Sara ouve, porque normal, e aí ele diz assim, está aí na tenda, verso 10, e disse ele, certamente tornarei a ti, por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara ouviu, e aí Sara fez o quê? E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. Legal. E eram Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, e assim pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Olha só, antes da atitude de Sara, a Bíblia nos ensina o porquê que ela teve. Olha como é que a Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia não fala, a palavra de Deus ela não fala que ela riu de cara. Por que ela riu? Porque ela fez menção das condições e não daquele que estava prometendo. Lição para nós? Ah, mas a Sara teve outro costume, a Sara foi assim, Sara foi assado. Não se sabe. Só sei que ela era esposa de Abraão. Aprendeu da fé, provou da fé. Ela viu Deus abençoar, ela viu Deus se manifestar na vida de Abraão várias vezes. Então ela não era ninguém leiga da manifestação do poder de Deus. E então aqui nós temos uma lição, irmãos. Quando a gente é leigo daquilo que Deus faz, é uma coisa. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a gente não é leigo mais, Deus ele fica aborrecido, ele fica chateado. Olha o que ele falou. Mas ele não falou com Abraão, porque o problema não era com Abraão. Ele deu a promessa para Abraão, mas ele repreendeu Sara. Lê comigo, por favor. E disse o Senhor a Abraão, por que riu Sara?
Na verdade, darei eu luz ainda, havendo já envelhecido. Ele fala com Abraão, mas repreende Sara. Aonde, pastor? Vai lendo comigo. Havendo coisa difícil ao Senhor, Abraão não estava entendendo nada. Falou, como assim? Porque a Sara, ela não riu. E Abraão, todo mundo ouviu como ela ouviu. A Bíblia diz que ela riu-se consigo. Ela riu aonde? Sabe, você ouvir alguma coisa? Acredito que já deve ter acontecido com você. Concordar ou discordar, ou dar vontade de rir por ouvir alguma coisa, mas não poder gargalhar, você fala assim, ó. Aqui dentro você está rachando. Aqui dentro aqui você não está aguentando. Você respira fundo e passa, né? Mas você riu consigo ou não riu consigo? Assim foi com Sara. Só que aí que está, irmãos. Deus não olha para a nossa aparência. A Sara riu. Mas eu fiquei pensando, a Sara riu. Deus viu o riso de Sara, não de comemoração. Deus viu o riso de desconfiança de quem ele era e do que ele estava falando. E é um cuidado que nós temos que ter. Porque nós não podemos sentir uma coisa, aqui nós aprendemos isso. O diabo tenta despertar isso em nós. Fazer a gente falar uma coisa e sentir outra. Deus, Ele sabe quem nós somos. Nos conhece de dentro para fora. Então, se você está triste, não diga que você está alegre, fala que você está triste. Você está fraco, não fala que está tudo bem, busque ajuda e fala, não está legal. Porque Deus trata com sinceridade, com o sincero. Deus não trata com perfeitos, porque perfeito ninguém é. Mas se você quer mudança e quer ajuda, você tem que dizer assim, eu sou isso. Eu estou assim, não quero ser assim, não sei como resolver e preciso de ajuda aqui, porque o meu desejo de Sara era ser mãe, mas ela olhava para as suas, enquanto Abraão se prostrava diante de Deus, ela sorria do que Deus falava. Olha que contraste. Sabe por que muitas pessoas, irmãos, hoje não conseguem? Tem uma desigualdade muito grande assim, tem muito ceticismo. O que é isso? Pessoas céticas hoje, até dentro da igreja. Pessoas que às vezes o ouvido dói de ouvir de falar de Deus, porque parece que Deus assim está enjoando as pessoas. Porque enquanto muitos estão se prostrando, outros estão desconfiando. Mas isso não é culpa da Sara, culpa minha, culpa sua, culpa de quem quer que seja. É culpa das pessoas que mostram um Deus que não existe, que falam que um Deus faz aquilo que Deus não falou, que buscam extrair das pessoas aquilo que Deus não mandou buscar. Isso está trazendo ceticismo ao coração, está secando. Isso é bíblico, pastor? É. Não está escrito? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar? Mas Deus continua nos alertando. Não ri não. Assim riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite. Como? Nos tempos de hoje é ruim, hein? Olha a minha idade. Não ri não. Não duvida não, continua inocente na fé, continua firme na fé, continua uma pessoa transparente, uma pessoa, continua na fé, como a Bíblia diz, meninos na fé e adultos no entendimento. Por quê? Porque se não formos como criança, nós não vamos atrair o reino do céu e nem vamos para ele, irmãos. Criança inocente. Não deixa as coisas tirar a inocência sua da fé, mudar os olhares para as pessoas, porque por mais que tem muito sem vergonha por aí, tem muita gente boa também. Enquanto tem muita gente lobo em pele de carneiro, tem muito carneiro por aí. Carneiro é ovelhinha nova.
Enquanto tem muito lobo na pele de pastor para comer ovelha, tem muito pastor ainda de Deus nessa face da terra, meu irmão. É nós que não podemos mudar o olhar, temos que olhar as coisas com os olhos de Deus, porque senão Deus vai olhar e falar assim: por que você está rindo? Porque é da palavra que a gente duvida, não é do homem, é da palavra. E aí ele diz para Sara lá na tenda, primeiro ele conversa com Abraão, fala: Abraão, deu ruim aqui, prometi para você, Sara está rindo. Aí, haveria coisa alguma difícil e tal, a vida terá um filho. 15. E Sara negou. Mas ela ouviu Deus falar com ela? Na hora. Porque ela ouviu ele falar. Sara negou, só que Sara não gritou que negou. Porque também aquele homem não ouviu ela rir. Ela riu consigo e negou consigo. Mas Deus disse lá no íntimo dela, ela disse: eu não me ri. Em outras palavras, não ri não. Aí Deus falou para ela assim: não diga isto, porque tu riste sim. Não adianta a gente falar uma coisa, pensar outra, falar uma coisa, sentir outra, tudo que Satanás tem tentado. E é dessa forma que a gente quase sabota o plano de Deus. Então qual é o plano hoje, irmãos? Qual é o culto de hoje? Não duvide da palavra de Deus. Deus está dizendo que no tempo da vida, aquilo que não existe, vai passar a existir. Ah, pastor, mas nesse tempo de hoje, não ri do Senhor. Não duvide da palavra. Amém? A partir de hoje, irmão, não mais deixe nada, nem coisa nenhuma, fazer você, nem que seja de brincadeira, deixar a palavra de Deus de lado, ou achar que aquilo ali não é mais para os tempos de hoje, ou que Deus não é mais o mesmo que um dia Ele foi. Deus continua sendo o mesmo de ontem, Ele será o mesmo de hoje. Amém? E no tempo da vida, guarda isso, vai acontecer o que não existe, vai vir a existência o que não existe, vai nascer o que ainda não tem, porque Deus é o Deus da vida, no tempo da vida. E a vida é quem? A vida é Cristo. Para encerrar, e então ele foi embora, a gente sabe, verso 16 em diante. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Sabe o que é isso aqui, irmão? Eu resumo tudo aqui no primeiro versículo do capítulo 21. Eu quero deixar a palavra resumida em uma frase para você nessa noite. E você vai sair daqui com tudo que você ouviu. Se você guardar essa frase, povo que está em casa, você está debaixo da unção dessa mensagem. Capítulo 21, verso 1. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós aqui, irmãos? Quando Deus chega na casa de Abraão, Deus vem para surpreendê-lo. Mas ele pôde surpreender a ele por quê? Porque ele estava na porta. Resume tudo para mim, pastor. Não deixe nada e nem coisa nenhuma, falta ou espera, ou achar que está demorando. Não deixe nada e nem coisa nenhuma te tirar da porta, porque Deus só pode te surpreender e fazer nascer aquilo que ainda não existe, com a sua permanência na porta. Palma para Jesus, irmãos. Aí eu quero convidar você hoje, para a gente, pastor, eu estou na porta. Então você está no lugar certo, para Deus se manifestar e cumprir a sua palavra no tempo determinado. Pastor, por algum motivo eu saí da porta, lembrando que a porta é Cristo, é a palavra. Eu saí da palavra, deixei, escorreguei, fraquejei. Ele está te chamando hoje, volta para a porta. Na porta é sinônimo de prontidão. Aonde que o guarda fica? Na porta. Aonde é que tem tranca? Na porta. Aí eu pergunto, quando Abraão serviu aqueles moços, Abraão se ajoelhou de novo ou Abraão permaneceu em pé? Versículo 5 e 6 fala que Abraão estava de pé diante deles.
Quem se ajoelha no início, fica de pé no final. Amém? Guarda essa mensagem, irmãos. Quem se ajoelha desde o início vai chegar no final de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Não sei qual é a fase que você está. Eu só tenho uma palavra para te dar. Permaneça firme na porta, porque o seu final vai ser de pé, em nome de Jesus. Vamos falar com ele? Fique de pé. Se você puder, nós vamos começar a orar. Em algum momento eu vou dizer assim: fique à vontade, irmãos, pode ajoelhar. Nas quartas-feiras nós vamos nos ajoelhar. Pastor, eu tenho um probleminha no joelho, não dá, ou então eu não vim preparado para ajoelhar. Não tem problema, você vai sentar e debruçar os seus cotovelos em cima do joelho, como um ato de fé, tá bom? Mas se você puder, ajoelhe-se. Eu vou estar ajoelhando aqui, os nossos obreiros juntos aqui, nós vamos ajoelhar todo mundo. Pode trancar a porta e vem todo mundo para cá. Nós vamos ajoelhar, nós vamos fazer uma corrente de oração daqui para aí, e você faz uma daqui para cá. Nós vamos nos aliançar na fé. E eu creio, irmãos, que assim Abraão se ajoelhou diante do Senhor, nós vamos sair daqui hoje de pé, oferecendo o nosso melhor ao Senhor, para que no tempo da vida Deus cumpra a palavra dele em nossa casa, em nome de Jesus. Amém? Pode subir aqui. Nós vamos fazer uma oração da fé. Querido Deus, juntos nós estamos nessa noite, noite de fé e esperança, noite de fé e comunhão, noite de fé e esperança. E é por isso, meu Deus, que nós nesta noite nós unimos a nossa fé, porque confiamos que da mesma forma que o Senhor se manifestou na casa de Abraão, o Senhor pode se manifestar na nossa também, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Apresentamos, Senhor, as nossas famílias. Meu Deus, apresentamos diante de Ti, meu Deus, porque nós cremos que esta palavra, ela veio do Teu coração, meu Deus, para todos nós que estamos aqui, Senhor. Estamos precisando, meu Deus, do manifestado, do agido, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus nós queremos, Pai, colocar nosso coração diante de Ti. Meu Deus, e se em algum momento nós, meu Pai, temos duvidado da Tua palavra, nós temos, meu Deus, tido uma incerteza diante de uma situação, ó Deus, que o Teu poder começa a se mover em nós, meu Pai, tirando toda dúvida, meu Deus, tirando toda angústia do coração, meu Deus, que nós venhamos a crer de todo o nosso ser, que a Tua palavra, a Tua promessa, ela é verdadeira, ela é real, Pai. Ela não se cumpriu somente na vida de Abraão, mas ela se cumpre hoje na vida daquele que crê, daquele que se manifesta com fé diante do Senhor em oração, porque a oração é o único elo que nos une a Ti, ó Deus. Por isso nós nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, apresentando a nossa casa e pedimos a Ti, ó Deus, manifesta-te com o Teu poder, Deus, dentro da nossa família, ó Pai, e em nome de Jesus, que haja o cumprimento da Tua palavra, que haja a manifestação do Teu poder, Senhor, sobre cada coração dentro deste lar, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Pode se colocar de joelhos, querido, agora. Nós vamos fazer mais uma oração, mas agora você vai fazer um pedido a Deus. Você vai apresentar as suas necessidades, você vai apresentar as suas queixas, a sua família. Você vai colocar diante do Senhor o seu coração agora. Se você está próximo da sua esposa, do seu filho, da sua família, você dê as mãos, pois é um momento de fé. Em nome de Jesus agora, no tempo da vida, meu irmão, Deus vai trazer na sua casa a bênção em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai Celestial, nos prostramos diante da Tua Majestade Santa para receber o cumprimento da promessa, Senhor. Enquanto nós estamos de joelho, as nossas famílias estão de pé, Senhor, porque é pela Tua graça.
Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem cumprido, Senhor, toda a tua promessa. Nós temos visto o resultado, Senhor, assim como Abraão viu o resultado. As nossas famílias, Senhor, têm visto o resultado, o teu agir, o teu poder. Que nesta noite, Senhor, as nossas famílias possam ser agraciadas com o teu poder, Jesus. Que nada venha, Senhor, nos colocar, Senhor, para debaixo. Nada venha nos abater, Senhor. Que nada venha, Senhor, a desanimar as nossas famílias de estar diante do Senhor. Ó Deus querido, nós agradecemos a Ti, Jesus, porque só o Senhor para cumprir toda a promessa que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Pai, haja no nosso interior, haja, Senhor, no interior dos nossos familiares, aqueles que ainda, Senhor, não aceitaram o Senhor como o único e eterno Salvador, Pai. Que nós possamos ter, Senhor, capacidade, ter vontade, Senhor, ter ânimo, Senhor, para estar prostrado diante do Senhor, porque, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, porque, Senhor, são grandes as Tuas maravilhas, ó Pai. Ó Deus querido, Davi falou: invoquei ao Senhor e Ele me respondeu, e nós Te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor, em família, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga comigo: Senhor, eu creio que assim como Abraão se prostrou no início e no final estava de pé, eu também creio que eu caminharei a minha jornada de joelhos, mas no final eu estarei de pé, em nome de Jesus. Oh querido, mesmo de pé, ainda louve a Deus dizendo assim, só um pedacinho dessa canção como um ato profético. Quando eu oro, não é em vão, eu não vou perder a fé, de joelhos vou lutando, minha família está de pé. Quando eu oro, sei, não é em vão, eu não vou perder a fé, de joelhos vou lutando, minha família está de pé. Então levante-se e aplauda o Senhor, porque a sua vida será de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh! Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Diga: quando eu oro, sei, não é em vão, eu não vou de joelhos vou lutando, minha família está. Agora, sente-se por favor, irmãos. Minutos de encerrar o nosso culto. Deus abençoe os obreiros por essa corrente de fé, comunhão. Queridos, eu estou buscando aí ver se a gente marca uma mini vigília, né? Um culto especial de oração, fé. Na última sexta-feira do mês, dia 1º de maio é feriado? É, né? Sábado. Então, eu estava querendo unir a fé com a igreja para a gente fazer um clamor